Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar aqueles que nos acompanham também pela transmissão, pela internet, especialmente ao pastor Samuel Tito, pelo convite para estar aqui. É uma alegria conhecer a igreja, rever alguns irmãos, conhecer outros e juntos cultuarmos a Deus nesse que é o primeiro dia da semana. Hoje pela manhã eu queria falar sobre como nós devemos nos comportar em meio ao sofrimento, especialmente quando o sofrimento é decorrente da perseguição. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao verso 19, queria pedir que vocês acompanhassem a leitura, porque é nela que nós basearemos a exposição bíblica nessa manhã. 1 de Pedro, capítulo 4, do verso 12 até o verso 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Queridos, até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós já oramos pedindo que a bênção dele estivesse sobre nós nesse momento, então vamos direto para a exposição do texto. Pedro escreveu essa carta para cristãos que estavam espalhados pelo Império Romano, entre as 5 principais províncias do Império. É provável que ele escreveu primariamente para judeus convertidos. Ele escreve para os cristãos em geral, mas algumas coisas na carta dão a entender que ele estava escrevendo mais a judeus que haviam crido que Jesus era, de fato, o Filho de Deus. Obrigado. Opa, agora já deu para sentir um ganho, né? Muito bom. E a razão pela qual, uma das razões pelas quais Pedro escreve, é para ajudar aqueles irmãos no momento difícil que eles estavam passando. No século I, ser cristão demandava um preço, especialmente se você era judeu. As primeiras perseguições foram feitas pelos judeus aos seus patrícios que haviam crido que Jesus era o Messias de Israel. Então, a essa altura aqui, quando Pedro escreve essa carta, embora o imperador fosse Nero, o Império Romano ainda não tinha começado a perseguir os cristãos. As perseguições eram feitas pelos judeus e pelos gentios em geral, que achavam o cristianismo uma coisa muito estranha. E, de fato, para os olhos dos pagãos, para a mentalidade pagã do século I, o cristianismo era realmente uma coisa muito estranha. Tanto é que alguns estudiosos, alguns escritores, aliás, da antiguidade, quando se referem aos cristãos, chamam os cristãos de ateus, porque os cristãos não criam nos deuses. No mundo onde todo mundo acredita em muitos deuses, quem acredita num só é ateu, né? Então eles eram chamados de ateus. Também corria que eles eram canibais, porque eles se fechavam no domingo em algum lugar para comer a carne e beber o sangue de alguém. Então era assim que a mentalidade pagã entendia a ceia do Senhor, não é? Também os cristãos não participariam nos festivais e nas festas que eram feitas em homenagem aos deuses, que envolviam sempre idolatria e imoralidade. E, acima de tudo, eles não chamariam César de Kyrios, Senhor, porque isso era um título que eles guardavam somente para Jesus Cristo.
somente para Jesus Cristo. Então, os cristãos eram considerados como pessoas muito estranhas, eles eram hostilizados pelos seus vizinhos, pelos judeus em particular, de vez em quando eram denunciados como inimigos do império. Aliás, foi quando Nero tocou fogo em Roma, porque ele queria construir uma cidade em homenagem a ele, né? Nerópolis, mas Roma era a grande cidade, então ele tacou fogo em Roma. Descobriu-se que talvez fosse ele, e ele culpou os cristãos, e pegou na hora, porque todo mundo sabia que os cristãos eram um povo que não se sujeitavam às autoridades, que não adoravam o imperador, que não chamavam o imperador de Senhor, filho dos deuses, e foi nessa primeira perseguição de Nero que o próprio Pedro vai morrer por volta do ano 65. Paulo, no ano 64, decapitado na Via Ápia, por ordem do imperador Nero. Mas a essa altura aqui, as perseguições eram por conta da estranheza que o cristianismo causava ao mundo. Quando o cristianismo é vivido na sua plenitude e como ele deve ser vivido, ele sempre vai provocar perseguição, o mundo sempre vai achar estranho e as pessoas vão olhar para a gente como pessoas estranhas, pessoas que não cabem dentro do mundo presente. Quando ser cristão é moda, ou quando ser evangélico não provoca nenhuma perseguição por causa daquilo que nós cremos, então, naturalmente, nós não estamos vivendo o evangelho na sua plenitude como nós deveríamos viver. Mas, enfim, era essa a situação, e Pedro, como apóstolo de Cristo, ele resolve escrever uma carta para esses irmãos para ajudá-los a enfrentar as perseguições, o sofrimento que eles passavam. Esses sofrimentos incluíam insultos, nome feio, xingamentos, acusações maliciosas, calúnia, coisa mais grave como arrestamento dos bens. Eles podiam ser denunciados como inimigos do Estado, então a polícia local podia assediá-los e tomar os bens, prender, talvez. Ainda não tinha chegado o momento deles serem condenados à morte por isso. Isso começa com Nero. Mas muito sofrimento vinha para os cristãos durante o primeiro século. E quase que todas as cartas do Novo Testamento, com raras exceções, elas foram escritas para ajudar os cristãos a enfrentar aquele momento difícil que só termina no século IV, quando o imperador Constantino passa um édito chamado Édito de Milão, em 318, em que ele considera o cristianismo e outras religiões como sendo legais. Então, até o ano 318, ser cristão era ilegal. E as reuniões públicas eram proibidas, os cristãos não tinham os seus lugares, por isso se reuniam nas casas. Os primeiros templos cristãos só foram construídos a partir de 380, quando o Édito de Elvira proclamou o cristianismo como sendo a religião oficial do Império Romano. Mas até lá, os cristãos iam para catacumbas, se reuniam nas casas, nos campos, nas praias, onde tinha algum espaço, e serviam a Deus e adoravam a Deus, mas não podiam fazer isso de uma maneira oficial. Então, era difícil ser crente naquela época. Nós vivemos numa bolha, a verdade é essa. A sociedade ocidental, onde nós estamos inseridos, desde a Reforma Protestante e o progresso do cristianismo, primeiro na Europa e depois nos Estados Unidos, criou uma cultura no Ocidente de tolerância, de direito de religião, de expressão e de culto, um Estado laico que tem que proteger todas as religiões e garantir o direito dos cidadãos de se reunir quando e onde eles desejarem, sem favorecer nenhuma religião e também sem perseguir nenhuma. Então, todos esses ideais é resultado da influência do cristianismo depois da Reforma Protestante. E hoje nós colhemos os frutos disso. A gente não tem ideia do que era ser cristão no século I. E somos muito ingratos, porque nós não reconhecemos a liberdade que a gente ainda tem no Ocidente. Enquanto nós estamos aqui hoje, nossos irmãos no Oriente, em países onde o cristianismo é considerado a religião ilegal,
estão escondidos, se reunindo às ocultas, com receio de serem surpreendidos por uma batida da polícia local, uma denúncia anônima ou coisa dessa natureza. E nós aqui estamos, num domingo de manhã, abertos aí para quem quiser entrar. Eu não vi placa na igreja, mas se vocês quisessem botar, vocês poderiam botar 10 placas aí na frente, ninguém ia dizer absolutamente nada, é perfeitamente possível isso. E a gente não recorda como era difícil no século I. Mas, se Deus permitiu que isso aqui fosse escrito, é porque Ele sabe que seria útil. E foi útil não somente para os primeiros leitores de Pedro, mas pelas gerações que vieram até a liberdade do cristianismo e, durante os séculos, nos lugares onde o cristianismo foi perseguido, e para nós que um dia poderemos ser. Poderemos enfrentar perseguição severa. Isso pode acontecer. Tem acontecido na história da igreja e pode acontecer. E como nós deveríamos reagir, então? É isso que Pedro nos ensina aqui. São 6 orientações que ele dá no texto. Então, vamos lá, uma por uma. Primeiro, no verso 12, a primeira orientação que Pedro dá para aqueles irmãos é que eles não estranhassem, não vissem como uma coisa estranha o fato deles, de repente, serem perseguidos de uma maneira feroz.